Tradição, medo, força. No programa de hoje nós vamos desvendar os bastidores de um período histórico da cultura brasileira. Como as músicas de protesto produzidas durante a ditadura conseguiram burlar a censura e chegar a milhares de lares brasileiros. Nossa equipe conversou com especialistas e gente que viveu naquela época para entender como tudo aconteceu. Oposição nas ruas, passeatas e confrontos. Milhares de pessoas unidas por um ideal. As músicas transformaram-se em verdadeiros hinos da luta pela liberdade. Os versos vão ficar marcados para sempre na história do país. Acompanhe na reportagem de Marcos Felipe. Década de 60. O momento é de medo. Pelas ruas do país, a juventude unida luta por um ideal: conquistar a liberdade. Marcas que não serão apagadas pelo tempo. Em dezembro de 1968, começa o período mais pesado da ditadura militar no Brasil. Seriam pelo menos 10 anos de um forte esquema preparado pelo governo para proibir o direito de se expressar. A criação do AI-5, o ato institucional, penalizou principalmente os intelectuais e artistas da época. Em Serrana, no interior do estado de São Paulo, encontramos Menalton Braff. Autor de 18 livros, o escritor gaúcho há 24 anos escolheu a pacata cidade para viver. Olhando para o passado, ele lembra como era difícil a vida durante o regime militar. A gente tinha que suspeitar de tudo. Em todo lugar você tinha agentes infiltrados, por exemplo, nas escolas. Havia agentes que foram introduzidos nas escolas como se fossem estudantes, para ouvir o que os professores diziam e para ouvir o que os alunos diziam ou para ver o que eles faziam. Apesar da militância em favor dos ideais da juventude, o escritor tem consciência do risco que correu. A violência era ameaça constante. Eu conheci várias pessoas que foram mortas, assim, de várias maneiras. Uma delas foi jogada do avião no oceano. Por baixo, 20 mil mortes no Brasil que não foram catalogados. Foi neste momento da história nacional que uma das principais formas de expressão ganhou um papel fundamental na defesa dos direitos da liberdade. A música tornou-se um instrumento de oposição. Quando um muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara o remorso pune. Era através dos versos e do ritmo das canções que muitos podiam lutar contra as imposições do governo. Agora, quando que os jovens têm mais atenção? É quando se toca. Eu acho que a música, ela grava mais do que você fazer uma palestra de 1 hora, falar e tal. Você toca 3, 4 músicas, explica o significado, a pessoa não esquece mais, né? A música, ela tem um poder atrativo. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. Como músico, Leopoldo participou ativamente da luta contra a ditadura. Chegou a ficar fora do país para não desaparecer. Eu convivi com o Geraldo Vandré no Chile. Nós moramos a umas 8 quadras de distância. E ele morava numa casa de um pessoal do Partido Comunista Chileno, um pessoal de teatro. No fundo da casa tinha uma edícula com piano e nós ficamos ali muitas vezes tomando vinho, tocando violão, tocando piano, cantando. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. No Brasil, a censura estava atenta. As músicas eram submetidas a uma análise minuciosa dos versos na Polícia Federal. Muitas vezes eram proibidas. Era ridículo o negócio. Você, por exemplo, numa letra, não podia falar vermelho, não podia falar exército, não podia falar bandeira, e às vezes não tinha nada a ver
com oposição a regime, o que seja, né? E daí tinha coisas assim, você mandava uma letra, não passava. Você mudava um nome, passava. A mesma letra. A mesma letra. Só tem os tigres e os leões nos quintais. Henrique toca há mais de 45 anos. Na época da ditadura, apesar de estar no início da carreira, ele sabia do risco que era lutar por um ideal. As pessoas iam sumindo. Isso que marcava muito. Pessoas, e você tinha, poxa, rapazolas aí de 15, 16 anos, até uma faixa de 15 a 20 anos, várias pessoas sumiram assim, e você perguntava para a família não falava nada. Falava, não, tá viajando, foi, né? Porque deviam estar ameaçados de alguma coisa. Amanhã há de ser outro dia. Diante dessa censura rígida, o jeito era usar a criatividade para burlar o sistema. Mesmo com as dificuldades, a música era a principal arma de quem queria a paz. Mesmo quando você não esteja explicitamente contestando, se a sua música demonstrar qualquer desconforto, ela já é contra o poder. Então, eles... quer ver um exemplo? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Esta música saiu, foi gravada, de repente o censor descobriu, mas espera aí, apesar de você, quem? Nós, da ditadura, aí proibiram a música. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. A censura não se restringia às capitais brasileiras. Homens a serviço do poder militar estavam espalhados por todo o país para evitar a livre expressão. Aqui em Ribeirão Preto, na Rádio PRA7, uma das emissoras mais importantes da época, os profissionais também sofriam pressão. Este é J. Pesquisa. Aos 53 anos de profissão, o radialista relembra momentos de tensão vividos nos anos de chumbo. Eu tinha um programa na PRA7, na época era a rádio onde eu trabalhava, chamava Samba 7. Sabe, eu jovem e tudo mais, tinha lá meus ideais também na época, eu comungava com a maior parte da mocidade da época. Um dia eu falei, vou tocar a música que eles não querem aí, não sei o que lá, né? Era aquela música Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Toquei a música e tal, tô tocando o programa, era tarde, daí a pouco, para um jipe na porta da PRA7 ali na rua Barão do Amazonas, no comecinho da coisa. Para outro caminhãozão do exército do lado esquerdo, outro subiu na calçada. Você está entendendo? Parece que se eu tomar a rádio, vinha o coronel da 5ª CSM, você está entendendo? Lá para querer saber o que estava acontecendo. A minha sorte é que o dono da rádio na época, chamado Tiziano Mazeto, era um ex-militar, ele tomou conhecimento lá embaixo, mandou eu sair pelos fundos. Você está entendendo? O homem queria me prender de todo jeito por causa de estar tocando uma música. E foi uma coisa que ficou marcada, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. E no próximo bloco, por que as músicas compostas há 40 anos ainda chamam a atenção dos espectadores? Que histórias marcam essas canções? É só um instante. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos.
Um dos ícones da música popular brasileira, também é símbolo da luta contra a ditadura. A música oposicionista de Chico Buarque atravessa gerações e continua atraindo público por todo o país. Chico Buarque de Holanda dispensa apresentações. Com mais de 360 canções gravadas, o músico é um dos principais artistas brasileiros. E não é à toa. Além de ilustrar cenas corriqueiras do cotidiano, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de orelha. E de contar histórias de romance. Ela era ela no centro da tela daquela manhã. O artista ainda teve um papel fundamental na história política do Brasil. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Chico Buarque começou a compor as suas primeiras músicas sentado com amigos em um bar. Mais de 40 anos depois, as mesmas músicas são interpretadas por um grupo que também revela os segredos dessas composições. Wagner chega para mais uma apresentação. O administrador de empresas e admirador de Chico resolveu juntar histórias e relatos em um livro, onde conta o segredo dessas músicas. O projeto deu origem ao show, onde tudo é explicado com muita irreverência. Como é que você abriu a cabeça para a música popular brasileira? Ele já diz logo de cara, mas sai a 200 por hora. Lembra aquele festival de 67, que o cara pegou aquele violão e jogou na plateia? Pois é, eu estava lá, e o violão pegou bem aqui, ó. É por isso que eu tenho essa cicatriz e é por isso que eu não posso aparecer. Ou seja, ele já resolveu de cara o fato de eu não poder aparecer. Quer dizer, um livro que conta histórias, ele não analisa, ele não é uma biografia, não se mete a fazer análise literária, nem nada. Ele conta histórias a respeito das músicas. E eu acho que isto fascina um pouco o público, as pessoas, né? E às vezes decepciona também, né? Que essa história, que horror, eu gosto tanto dessa música, não é nada do que eu imaginava, né? Violão na mão, microfone ligado, voz afinada e público atento. Wagner conta as histórias e encanta o público presente. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Que muitas das músicas dele tinham realmente essa intenção política. Olha, a partir de um certo momento, sim, o Chico diz o seguinte: música de protesto eu só tenho uma, que é Apesar de Você. Mas muita música dele tem conotação política, boa parte, e muitas foram feitas para provocar a ditadura mesmo, como é o caso de Acorda Amor, como é o caso de outras tantas. Mas a partir do momento que ele voltou da Itália e viu a situação ruim que estava aqui, muitas das músicas dele eram mesmo provocativas, né? Chico Buarque quase não dá entrevistas, vive no Rio de Janeiro e sempre passa boas temporadas na Europa, onde morou durante parte da vida. Em uma das séries de DVDs produzidas pela equipe do músico, ele quebrou o silêncio e falou sobre o trabalho e a ditadura militar no país. Haveria um show que foi feito e o lançamento do disco. Então não estava voltando, estava voltando mesmo como dizia o Vinícius, com estardalhaço. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lá. Aí eu cheguei aqui e logo a primeira música que eu compus, que eu gravei, era um compacto simples, foi Apesar de Você. Que também não foi censurado, como eu disse. Ela foi liberada no primeiro momento, o disco foi editado, o disco saiu nas lojas, a música começou a tocar no rádio, começou a fazer um certo sucesso e tal, aí pá. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você. Apesar de você, queriam que eu dissesse que você era o médico. Não é. Eu falei, não era um general, era uma generalidade. Né? Era uma situação. Na verdade, você era tudo. Queriam
vontade que as pessoas tenham, a vontade que as pessoas têm de que as coisas são mais diretas, não é. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Assim como os escritores, os músicos também trabalhavam recursos da linguagem para expressar ideias. Através da metáfora, eles faziam músicas de protesto, parecer um simples romance. A música usa e abusa da metáfora, tanto para criar imagens belíssimas como o grotesco. Por meio dessa imagem, ela vai ainda transcender, ela entra num universo simbólico. Então a metáfora ela trabalha muito com esse universo simbólico. A professora analisa letra a letra para contar o que está escondido na canção. Então, no Apesar de Você, né, quando você já começa com isso, né, o apesar de já indica sempre essa ideia, né? Vamos fazer algo apesar disso, né? Existe lá um elemento contrário que parece indicar que há uma dificuldade. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Então, esse falando de lado e olhando para o chão já é uma coisa que a gente fala, como que uma pessoa fica falando de lado? Né? A gente não fala de lado. O falar de lado é o não falar de frente, não é você não encarar. A ideia aqui codificada, a gente pode pensar nisso metaforicamente, da mensagem que tem que ser falada com cautela. Além dessa, outras importantes músicas também foram analisadas pela especialista. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. É uma ordem, cálice. E aqui a gente vai ver essa coisa da dor, do sofrimento. Há uma intertextualidade com o texto bíblico. O momento, então, de Cristo, antes dele se entregar ao Pai, em que ele diz, né, ele já adivinhando qual vai ser o destino dele, a dor, o sofrimento pelos quais ele vai passar, ele diz, né, ao Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. A gente pode simplesmente, numa leitura denotativa, pensar mesmo uma bebida simplesmente amarga. Mas aqui a gente não tem a denotação, a conotação. Bebida amarga e o remédio ruim, o veneno, né? Como beber disso? Como é que você engole isso e acha bom ainda por cima, né? Você pode até engolir, mas a sua reação é botar para fora isso de novo, né? E ali não, você tinha que engolir. Então, obrigatoriamente. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Está arregimentando as pessoas. Então vamos fazer esse pelotão, caminhando e cantando, né, e seguindo essa canção. Como que é? Quando a gente pensa até mesmo nos soldados, quando eles estão em treinamento, a gente vê eles repetindo, né? Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Ele está falando mesmo desse exército, né? Claramente. E aí ele está dizendo justamente isso. Eles fazem, eles morrem pela pátria, mas sempre morrem pelo ideal do outro. O ideal que foi impingido a ele, foi colocado nele. Eles morrem pela pátria e vivem sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a seguir, como a música de oposição influencia as produções musicais hoje em dia. Não sai daí.
30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do 3º ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Mudança na cultura, a qualidade musical e as referências das músicas na política. Como essas manifestações artísticas interferem no modo de pensar dos brasileiros? Acompanhe agora, na última reportagem do especial sobre música e a ditadura militar do Brasil. A arte está presente na vida do povo. Cada cultura carrega tradições de acordo com as mudanças e os amadurecimentos causados pelo tempo, pelas experiências. Para esse especialista, a música teve papel fundamental na formação da sociedade brasileira. O Chico conseguiu fazer músicas tão sutis que passava pela ditadura. O próprio censor não conseguia compreender a mensagem da música, né? Teve uma que ele fez diretamente para o Geisel, que ele cantava: hoje sonhei contigo, amor, nem te digo quanto castigo que eu estava aflito de lhe contar. Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha e baba na fronha e se urina toda e quer sufocar. Parecia uma música de amor e era diretamente para o Geisel. Então era de uma sutileza, de uma riqueza, mas isso o Chico conseguiu fazer. O Gil conseguiu fazer, alguns que tentaram fazer depois foram cooptados, como Geraldo Vandré. Isso tinha suma importância naquele momento, né? Hoje talvez não teria essa importância devido às circunstâncias serem outras. De acordo com Rufino, a sociedade mudou e, consequentemente, a música também. Mas será que mudou para melhor? A música perdeu a qualidade ou, na verdade, ela perdeu ou foi uma mudança de sentido? Porque ela tinha um objetivo antigamente e agora o objetivo seria a venda da música? Sim, hoje você tem uma ditadura mercadológica, né? Eu não acredito, desde a década de 80, eu não consigo vislumbrar algo, que eu sou um conservador, mas eu não consigo vislumbrar algo, nem letra e nem música, que nesses últimos tempos. Para aqueles que viveram um momento de grande mudança, como foi a ditadura militar, e de efervescência cultural, ficam as tristes lembranças, mas também o aprendizado. Não, eu não guardo mágoa nenhuma, não me posiciono como vítima de coisa alguma, porque durante o tempo todo, a verdade é o seguinte, a ditadura encheu bastante meu saco, mas eu também enchi o saco deles. Não foi pouca coisa não, eu tenho isso muito claro. Entende? Nada foi de graça, nada foi de graça. A pior democracia é melhor do que a melhor ditadura. Então não valeu a pena. Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você... O programa Realidade Brasil fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.